Bom dia, meus amados irmãos, minhas queridas irmãs. Essa já é a quarta vez que eu consigo dizer aqui bom dia para os irmãos e somente uma. Finalmente voltou o som. Então segura aí, a gente não vai cancelar a transmissão, vamos continuar depois de um tempo aí de luta para a gente conseguir sair o som e queremos pedir perdão. A gente chega aqui um pouco mais cedo, em torno de 7h20 da manhã, liga, faz todos os testes, tá tudo funcionando, mas na hora que a gente deu o start para ficar ao vivo, terminou a gente não conseguindo com que o som funcionasse. Mas graças a Deus o Senhor nos abençoou de estarmos conseguindo ajustar ainda em tempo. Então vamos meditar na palavra do Senhor. Vocês já assistiram o vídeo dos avisos, vocês já assistiram o nosso vídeo de missões que nós iríamos passar para a reflexão, que nós estamos em campanha de missões nacionais. Mas deixa eu ler o texto que eu li umas 2 vezes aqui, mas sem áudio, que é o livro da sabedoria, da palavra de Deus, a sabedoria que vem do alto. O último encontro que eu estive com os irmãos, eu li Provérbios 3:8 como sabedoria do alto, e agora eu quero ler o Provérbios 3:9 e 10, começando esse encontro, quando Salomão diz assim, olha, honre o Senhor com seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Esse é um princípio da palavra de Deus, e se você deseja ser alguém sábio, alguém que se destaca com a sabedoria que vem do céu, a sabedoria da palavra de Deus, porque a Bíblia é a fonte inesgotável da sabedoria. Então, esse é um princípio para ser vivenciado também. Honre o Senhor com os seus bens, com as primícias da sua renda. Quando alguém começa a falar, o dízimo é do Antigo Testamento, é do Novo Testamento, o dízimo é bíblico, eu costumo dizer o dízimo nem é bíblico, ele é antes da Bíblia, porque antes da Bíblia ser completamente elaborada, Abraão já deu o dízimo. E um dia eu entendi a importância da gente honrar a Deus com os nossos bens. Por quê? Se nós acreditamos no Deus da Bíblia, o Deus Trino Todo-Poderoso, a gente vai reconhecer, primeiro, que tudo vem dele. E que ele, na verdade, não precisa dos nossos recursos. Mas é uma forma de nós adorarmos. Uma forma de participarmos da obra missionária, da obra da evangelização. E se cremos no Deus Todo-Poderoso e nós investimos na obra, não faz falta, porque Ele sempre supre as nossas necessidades. Então, faz parte da sabedoria bíblica. E um dia eu entendi isso, e de lá para cá, quando eu tinha em torno de 17 anos, eu orei, Senhor, eu não tenho dinheiro. Eu não consigo, eu não tenho dinheiro para participar da obra missionária, para participar como dizimista. E aí, no mesmo mês, Deus me abençoou. 3 casamentos que foram feitos lá na igreja em Pernambuco. Eu servi nesses casamentos e cada semana, cada mês, eu recebi algum dinheiro e comecei a ser dizimista. E daquele tempo até hoje, não teve um mês que eu não recebesse algum recurso e que eu não fosse mordomo daquilo que o Senhor tinha me dado. Então, é uma bênção desfrutar do sustento do Senhor e reconhecer que tudo vem dele. Deus nos abençoe nesse dia. Vamos orar. Pai, nós louvamos o teu nome e que nós possamos experimentar a sabedoria que vem do alto a cada dia, proveniente, ó Deus, da tua palavra. Que hoje seja também mais um dia de edificação, um dia, ó Deus, em que sejamos abençoados com a palavra do Senhor e possamos, ó Deus, crescer no conhecimento do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Nós já vimos algumas informações aí do nosso vídeo de aviso. A nossa igreja não para. A nossa igreja, ela não parou durante essa pandemia, né? E a gente está sempre em atividades e continuamos avançando no reino de Deus. Mas antes da gente, então, passar para a meditação da palavra de hoje, eu quero encorajá-lo a fazer o seu pedido de oração, compartilhar aí no chat o seu pedido de oração. A gente vai estar acompanhando aqui. Eu sei que alguma coisa técnica está com problema ali, que o chat não está aparecendo aí, né? Oi? Já deu a solução? Então tá ótimo, graças a Deus.
Você pode colocar o seu pedido, o Gustavo que está ali nos bastidores vai estar recolhendo e a gente vai orar aqui no final. Mas, antes disso, eu quero ainda colocar a nossa curiosidade bíblica de hoje, a nossa enquete. Quem era rei e sacerdote ao mesmo tempo? Quem era rei e sacerdote ao mesmo tempo? Alternativa A, Nabucodonosor. Alternativa B, Davi. Alternativa C, Salomão. Ou alternativa D, Melquisedeque. Coloque aí a sua opinião na nossa enquete de hoje. Deixa eu dar um bom dia a todos os irmãos que nos acompanham nessa manhã. E logo em seguida vamos para Jó, capítulo 42, é o texto que eu quero compartilhar com vocês. Bom dia a minha mãe, Rejane, que está aí conosco, a Heloísa, da Terceira Igreja Batista de Itatiaia, a Luciene, diretamente de Santos, a Duda, que está conosco aí, a Vânia Teles, a Márcia Oliveira, a Giane, a nossa diaconisa Iaci Tavares, bênção do Senhor, minha tia Regineide, a Osana Oliveira, da Pibicórdia, Olinda, Pernambuco, deixa eu ver quem mais aqui, a Estelita também, que está conosco, a Paula Silveira, a Dayana Berbet, Kátia Gurgel, diretamente de Cruzeiro, a Cleonice, a diaconisa Iraci Cristina, da Pibicórdia, Olinda, Pernambuco, o Kaique também, que está, acho que é em Campos, o Josafá também, bom dia, a Michele, a Carla Barroso, a Marli, bênção do Senhor. Estamos de volta aqui, Dayana, deixa eu ver quem mais, a Natan Barbosa, bom dia, povo de Deus, bom dia também, a Gisele Carvalho, a minha sogra, a irmã Noélia. Vamos então seguir a Esté Lorena, que bênção do Senhor. Vamos estar orando pelo seu irmão que está com febre. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Jó capítulo 42. Essa meditação minha, as minhas anotações aqui, quando eu li esse texto, né, de Jó capítulo 42, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. Aliás, vamos ler todo o capítulo aqui. E eu coloquei como título aqui na minha devocional, Níveis de Conhecimento do Senhor. É interessante, e a gente vai meditar nessa manhã nesse texto, e a gente vai ver como o Senhor nos convida a conhecê-lo. Conhecer é uma palavra-chave, toda a palavra de Deus. Vamos ver Jó capítulo 42. Diz assim a palavra do Senhor. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: Pensei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é este que, sem conhecimento, encobre os seus planos? Na verdade, falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Disseste: escutem, porque eu vou falar. Farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino, me arrependo no pó e na cinza. Depois que o Senhor falou essas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra você e contra os seus dois amigos, porque vocês não falaram a meu respeito o que é reto, como o meu servo Jó falou. Agora, peguem 7 novilhos e 7 carneiros e vão até o meu servo Jó e ofereçam holocausto em favor de vocês. O meu servo Jó orará por vocês e eu aceitarei a intercessão dele, para que eu não os trate segundo a falta de juízo de vocês, porque vocês não falaram ao meu respeito o que é reto, como o meu servo Jó falou. Então ele faz o temanita, Bildade, o suíta, Isofar, o naamatita, foram e fizeram o que o Senhor lhes havia ordenado, e o Senhor aceitou a oração de Jó. O Senhor restaurou a sorte de Jó quando este orou pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo o que tinha antes. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs e todos os que haviam conhecido antes, e comeram com ele em sua casa,
e se condoeram dele e o consolaram por todo o mal que o Senhor tinha enviado sobre ele. E cada um lhes deu dinheiro e um anel de ouro. O Senhor abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro. Ele veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 carneiros, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. A primeira filha deu o nome de Gemima, a segunda chamou de Késia, a terceira Querem Apuque. Em toda aquela terra não havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó. E seu pai lhe deu herança entre seus irmãos. Depois disso, Jó viveu mais 140 anos e viu seus filhos e os filhos dos seus filhos até a 4ª geração. E assim Jó morreu após uma longa velhice. Amém? Vamos orar mais uma vez. Deus, obrigado pela tua palavra. E nessa manhã nós possamos ser edificados pela palavra do Senhor e que possamos, ó Deus, sair daqui mais uma vez transformados pelo poder da tua palavra, pelo poder do teu Espírito. A nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, como eu disse, a palavra-chave da Bíblia, e é uma palavra que se destaca aqui nesse capítulo, na experiência de Jó, é a palavra conhecimento. E aí o título é Níveis de Conhecimento do Senhor. E a pergunta é, em qual nível de conhecimento você tem experimentado o seu relacionamento com Deus? Qual é o nível do seu relacionamento e de conhecimento com Deus? Quando nós olhamos, por exemplo, para João, capítulo 17, versículo 3, você vai ver na oração de Jesus o seguinte, ele fala, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Ou seja, vida eterna é conhecer a Deus. O conhecimento, eu falei recentemente, não lembro se foi aqui, falei na sala da aula do seminário, falei lá no seminário onde eu dou aula, meu pastor Nilson dizia o seguinte, se você quer conhecer alguém, coma uma saca de sal com ela. E uma saca de sal de 50 quilos, você come pitadinha de sal que vai colocando na comida, isso vai levar anos. Ou seja, se você quer conhecer alguém, você precisa desenvolver relacionamento com esta pessoa. Você precisa passar tempo, dedicar tempo. É por isso que Jesus, em João capítulo 15, a palavra que mais se repete em João capítulo 15 é permaneçam em mim, permaneçam, fiquem comigo, invistam tempo. Quanto mais tempo você investe com Deus, mais você conhece a Deus. Vida eterna não é apenas o céu. Vida eterna não é apenas não ir para o inferno. Vida eterna é conhecimento de Deus, é conhecer mais a Deus e nós podemos fazer isso começando aqui. Ou seja, a vida eterna em Cristo, ela já começa aqui. É quando nós conhecemos. A palavra conhecimento, ela é fundamental quando se trata, então, do que ou para que Deus nos criou. Deus nos criou para um relacionamento com Ele, um relacionamento de conhecimento. E a pergunta é, você conhece mais a Deus hoje do que ontem? Você tem tido novas experiências com Deus? Você tem conhecido e se aprofundado no conhecimento de Deus? Jesus disse em João 17,3 que a vida eterna é conhecer a Deus. Há 2 parábolas extraordinárias que Jesus conta acerca do juízo final, da volta dele. Uma é a parábola das 10 virgens, quando 5 eram loucas e 5 prudentes, e as 5 loucas não estavam preparadas, foram comprar azeite, mas as 5 prudentes acompanharam o noivo, entraram e a porta se fechou, e quando as 5 loucas voltam, batem, e elas pedem para entrar, e Jesus diz, eu não vos conheço. Não vos conheço, ou seja, nós não tivemos conhecimento, nós não tivemos relacionamento. Então, para que você deveria entrar no céu? A outra frase que Jesus fala é no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 7, quando ele vai falar que muitos se levantarão no dia do juízo e dizem, Senhor, em teu nome profetizamos, Senhor, em teu nome nós fizemos muitos milagres, em teu nome nós até curamos enfermos, fizemos milagres.
E ele vai dizer, nunca os conheci. Ou seja, a palavra é conhecimento, a palavra é relacionamento, a palavra-chave. Qual é o nível de relacionamento que você tem com Deus? Qual é o nível de conhecimento? Dando um alerta a Israel, em Isaías capítulo 1, o próprio Deus diz, o boi conhece o seu possuidor, o jumento conhece o seu dono. Mas Israel não tem conhecimento de Deus. Conhecer é relacionamento. Conhecer exige tempo. Não é apenas estar no domingo na igreja. É ter intimidade com Deus todos os dias. É caminhar com Deus como Enoque andou com Deus. Quando Deus está acusando também o povo de Israel, no livro de Oséias, ele diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. E não é o conhecimento humano, é o conhecimento de Deus. Basta você ler alguns versículos antes que você vai ver isso. Depois a conclusão do profeta é prossigamos, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ou seja, se nós queremos a vida eterna e queremos viver toda a plenitude do que é o Evangelho, a palavra-chave é conhecer. Agora vamos para a vida de Jó, nos perguntando qual é o nível de conhecimento que nós temos de Deus. Os irmãos conhecem a história de Jó. A história de Jó começa com uma tragédia. E eu quero falar algumas lições antes da gente chegar no capítulo 42. Jó, capítulo 1, versículo de 1 a 3, você vê que Jó era um homem temente a Deus, Jó era um homem íntegro, ele se destacava em todo o mundo, Jó era um homem maravilhoso. Deus tece diversos elogios, mas aí vem uma tragédia na vida de Jó. Jó perde os bens, os camelos, os bois, as ovelhas. Jó perde todos os seus filhos. Tudo isso num só dia. Acontecia uma tragédia e vinha alguém e dizia, olha, perdemos tudo, só ficou eu para contar a notícia. Esse ainda estava contando, quando chegava outro, olha, acabou todos os seus bois, morreram todos os seus servos, ficou só eu para trazer a notícia. Até que chega o último dizendo, olha, havia uma festa entre os seus filhos, a casa caiu sobre todos eles, morreram todos, os seus filhos, os seus servos, só sobrou eu para te contar a notícia. A gente vê que a tragédia vem para pessoas boas, como Jó também experimentou. Mas também devemos reconhecer a soberania de Deus, como Jó fez. No capítulo 1, veja bem, capítulo 1, versículo 20, Jó diz o seguinte, capítulo 1, versículo 20, Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça, prostrou-se em terra, adorou e disse, nu eu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó era temente a Deus. Jó recebeu uma tragédia na sua vida. Mesmo assim, ele ainda não negou a Deus. Pelo contrário, ele não falou nada contrário a Deus. A própria esposa de Jó manda ele amaldiçoar Deus. E no capítulo 2, versículo 9 e 10, ele diz assim, então a mulher dele disse, você ainda conserve a sua integridade, amaldiçoa ao teu Deus e morre. Mas Jó respondeu, você fala como uma louca. Temos recebido de Deus o bem, por que não receberíamos também o mal? Em tudo isso Jó não pecou em seus lábios. É que aqui agora Jó também ficou mal na saúde, ele ficou doente. Como não se bastava ter perdido todos os bens, os filhos, agora a própria saúde. Mas Jó não pecou. Ele reconhecia a sabedoria de Deus. Por quê? E mesmo assim, ele ainda tinha esperança. Em Jó capítulo 19, versículo 25 e 27, 25 a 27, ele diz assim, Jó capítulo 19, ele diz, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus, eu o verei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros de saudade, o meu coração desfalece dentro de mim. Então, Jó, nós devemos ter esperança da manifestação na confiança de Deus. Agora, precisamos entender que Deus tem os seus propósitos eternos. E aí sim nós vamos para Jó capítulo 42, que eu quero compartilhar algumas lições. Jó chega à conclusão
Essa conclusão a gente encontra no versículo 5 do capítulo 42. Olha o que é que ele diz. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te... Há uma outra versão que diz, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E essa conclusão e experiência de Jó nos faz questionar em que nível de conhecimento nós temos de Deus. Depois de toda experiência de vida, porque não foi só a perca dos bens, a perca dos filhos, a perca da própria saúde. Foi também um longo período de acusações, de dúvidas, de questionamento, de amigos chegando e dizendo, olha, você tem algum pecado na sua vida, tudo isso está acontecendo porque você estava em pecado. Várias acusações, vários conselhos, circunstâncias difíceis na vida dele, para ele chegar no final e dizer, eu conhecia Deus só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó passou por uma experiência transformadora, mas uma experiência completamente dolorosa. E mesmo assim, antes, quando ele só conhecia Deus de ouvir falar, ele era temente, ele não negou, ele tinha esperança. A grande pergunta é, que nível de conhecimento você está tendo de Deus? Ontem eu estava em casa e a Alice estava assistindo o Superbook, né, um livro de histórias infantil sobre a vida de Sadraque, Mesaque e Abednego, e aquela história quando eles são lançados na cova, na fornalha de fogo ardente, e é impressionante, aquele desenho é fantástico. E Milane estava assim na sala também, e eu disse, Milane, olha que tristeza. Ali, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não negaram a Deus e não se curvaram, ainda que estavam ameaçados por uma fornalha de fogo ardente. Eu disse, tem tanta gente que nem está ameaçado, nem está sendo ameaçado de fornalha de fogo, mas tem se curvado diante da estátua de Nabucodonosor. Tem muitos cristãos no Brasil que não estão sendo ameaçados por fornalha nenhuma, mas estão se curvando a este mundo, aos valores deste mundo, negando a palavra, negando os valores do reino, negando os princípios de Deus, negando a Bíblia, negando a criação, a soberania de Deus, sem estarem sendo ameaçados, eles estão se curvando aos valores do mundo, aos padrões do mundo, negando o Deus da palavra, negando a Deus com as suas atitudes, sem estarem sendo ameaçados com fornalha de fogo. Dá Sadraque, Mesaque e Abednego como exemplo para nós. Ainda que eles estavam sendo ameaçados, eles disseram ao rei, ó rei, fique sabendo, nós não nos curvaremos diante da tua estátua. Se Deus quiser, Ele pode nos livrar. E se Ele não livrar, Ele continua sendo Deus. É a soberania. É alguém que conhece Deus, conhece quem é Deus e o caráter de Deus. Só age dessa forma aquele que tem conhecimento de Deus. E você só pode desenvolver o conhecimento de Deus caminhando com Ele, lendo a Bíblia todo dia, orando, dedicando no mínimo 1 hora com Deus por dia. No mínimo. E não é no despertar com Deus, não. Tem que ser você e Deus sozinho. Você e Deus orando, você e Deus lendo a Bíblia. E por que eu estou dizendo 1 hora? Certa vez eu estava lendo Mateus capítulo 26, do 36 ao 46, quando Jesus estava no Getsemane e ele foi orar. Quando ele voltou, encontrou os discípulos dormindo. E vocês lembram que a pergunta que ele fez para Pedro foi, nem 1 hora pudestes vigiar comigo? Essa pergunta deve ecoar no nosso coração todos os dias. Nem 1 hora você pode ficar comigo? Das 24 horas que eu te dou, nem 1 hora você pode ficar sozinho comigo? Dedicar ao Rei, dedicar ao Senhor em me conhecer? Em que nível de conhecimento você está com Deus? Agora, olha só, Jó nem tinha conhecido Deus ainda pessoalmente, só conhecia de ouvir falar. E ele não negou o Senhor diante de tantas coisas ruins que ele estava enfrentando. Aí eu pergunto, eu e você estamos dispostos a passar, ainda que seja por provas que nem Jó passou?
para conhecermos a Deus pessoalmente? Para termos uma experiência e sair do nível de te conhecer apenas de ouvir falar, mas agora com os olhos vendo, contemplando real, Deus real para nós? Estamos dispostos? Conhecer a Deus é tão vital e necessitado dentro do nosso ser. Nós ansiamos tanto conhecer a Deus que estaremos dispostos a passar por tudo que já passou? De perder bens, de perder filhos, ainda hoje, de perder tudo, até a saúde, para a gente se encontrar com Deus. Deus é tão essencial na nossa vida nesse sentido, e queremos encontrar com Deus ainda que percamos tudo, ainda que passamos pelas mesmas provas de Jó. Meus irmãos, nível de conhecimento de Deus você está tendo? Talvez você conheça Deus só de ouvir falar, só a história de Deus, mas só conhecer, de ouvir falar, não é. Então, Jó, no versículo 3. Eu vou ler de novo o versículo 2. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E se tratando do conhecimento de Deus, a primeira coisa que nós precisamos compreender é que Deus é soberano. Para conhecer a Deus com profundidade, você precisa reconhecer a soberania de Deus e que todos os atos e fatos que acontecem na sua vida não saíram do controle de Deus. Aqui está dizendo, olha, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Se eu preciso perder os bens, que eu perca, mas que eu conheça a Deus. Se eu perder meus filhos, que eu perca, mas que eu conheça a Deus. Se eu perder a minha própria saúde, que eu perca, mas que eu conheça a Deus. Porque os planos de Deus não são frustrados. Ele continua e sempre terá o melhor para nós. Quem quer conhecer a Deus com profundidade precisa reconhecer a soberania de Deus. É claro que nós precisamos claramente diferenciar circunstâncias difíceis que nós enfrentamos por conta de nossa pecaminosidade. Muitas vezes é consequência de um pecado que nós cometemos, mas mesmo assim Deus ainda está no controle. Se você se render e reconhecer a soberania de Deus, Ele pode pegar toda essa tragédia e transformar em bênção. E existem circunstâncias que Deus nos faz passar, nos leva para o deserto, para nós termos a bênção de sairmos de um nível de conhecimento superficial e apenas de ouvir falar para um nível pessoal com Deus. Talvez você esteja no nível de conhecimento apenas de ouvir falar e Deus está te convidando para um nível pessoal com Ele. Eu gosto muito do exemplo de Samuel. Samuel, a mãe dele não podia ter filhos, ela clamou, chorou no templo do Senhor, Deus concedeu a bênção de um filho, ela devolveu para Eli, o sacerdote, deu o filho. Ela deu o filho para Deus. Quando a gente olha a história de Samuel, vai dizer que Samuel servia na casa do Senhor. Samuel vestia uma estola sacerdotal. Samuel se destacava diante da comunidade, diante de Deus. Mas em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 8, vai dizer assim: Samuel, porém, não conhecia o Senhor. E nem tinha se manifestado ainda para ele a palavra de Deus. É possível estar na igreja, é possível servir na igreja, é possível se destacar na igreja, é possível admirar sua vida na igreja, dizer que grande homem, que grande mulher, é uma pessoa que cresce na presença de Deus e talvez você nunca teve uma experiência pessoal com Deus. Eu vou ler só para você ler exatamente o que é que diz 1 Samuel capítulo 3, versículo 7, perdão. Porém, depois de Samuel já estar servindo no templo, dele se dedicar no templo, dele morar no templo, dele vestir estola sacerdotal, dele ser reconhecido pelas pessoas, 3:7 diz assim: porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e a palavra do Senhor ainda não se havia manifestado a ele. Qual é o nível de conhecimento que você tem de Deus? De ouvir falar ou você tem uma experiência pessoal com Ele? Você já teve uma experiência pessoal com Deus? Então, a primeira coisa que nós precisamos ter para desenvolver um nível mais profundo no conhecimento de Deus é a gente reconhecer a soberania de Deus. E quando isso acontece, a gente chega à conclusão no versículo 3. Tu perguntaste, que é este que sem conhecimento encobre os meus planos
Na verdade, falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Jó admite que não entendia muitas coisas, que muitas coisas o surpreendiam. Claro, na experiência com Deus, nós não podemos chegar a acreditar que nós vamos entender todas as coisas. A nossa mente, o nosso conhecimento nem se compara com o conhecimento de Deus. O Deus da Bíblia, o Deus Trino, Ele é todo poderoso, Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente. Ele tem todo o conhecimento. Vamos comparar conosco. A gente é um pozinho, um grão de areia em toda a galáxia. Como você quer compreender Deus e todos os caminhos dele na sua vida? Você está passando por tragédia, está passando por dificuldade, está passando por circunstâncias difíceis? Não desonre a Deus, honre a Deus, louve a Deus, adore a Deus, como Jó falou. Jó disse: como recebemos o bem de Deus e agora não receberemos o mal? Esse mal é o quê? A tragédia, a dificuldade, as circunstâncias difíceis. Devemos reconhecer: nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Senhor, eu creio nisso. Então, Jó admite: olha, tem coisas que são maravilhosas, eu não entendia, coisas que eu não conhecia. Olha a palavra conhecimento aí se repetindo. E aí ele chega à conclusão no versículo 5. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. As experiências que Jó passou fez com que ele conhecesse Deus pessoalmente. Você está disposto a passar por experiências como Jó passou para conhecer a Deus pessoalmente? Se você não estiver, é preciso rever seus conceitos. Conhecer a Deus de ouvir falar não é suficiente. É preciso um contato visual, é uma visão. É preciso ver o Senhor, é preciso ter uma visão de Deus na sua vida. Não basta conhecer a Deus de ouvir falar. É preciso que a palavra de Deus seja revelada a você. Então, você deseja crescer no nível do conhecimento do Senhor, precisa admitir a soberania de Deus, precisa estar disposto a passar certas provas que vão te levar a conhecer. Por quê? Porque quando nós estamos nas provas, quando as nossas limitações são levadas ao extremo, quando não há mais nada que nós possamos fazer, quando nós já estamos querendo desistir de tudo, é quando Deus se manifesta. E a gente tem o privilégio de ver a ação de Deus na nossa vida. Enquanto nós estivermos presos à nossa segurança pessoal, enquanto estivermos presos ao nosso conhecimento, a tudo que nós sabemos fazer, a nossa segurança pessoal, as nossas convicções, enquanto estivermos presos em nós mesmos, não teremos o privilégio de ver o agir poderoso de Deus pessoalmente na nossa vida. Mas quando tudo nos faltar, Ele não nos falta. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. É isso que o salmista Davi queria dizer. Quando tudo nos faltar, Ele não nos faltará. Ele não nos falta. Mas muitas vezes, irmãos, se nós queremos nos aprofundar no nível do conhecimento de Deus, vai ser necessário que nos falte o essencial, para que a gente entre em um desespero tal que só nos reste. Talvez você esteja confiando tanto no seu conhecimento, na sua sabedoria em resolver problemas, no seu conhecimento, na sua idade, nos seus bens, na segurança da conta bancária que você tem, na segurança do emprego que você tem, na segurança dos seus estudos, do diploma que você tem. Isso não é nada comparado com o conhecimento de Deus. O próprio Paulo disse: olha, eu considerei todos os meus títulos como esterco, a palavra que ele fala, por causa da sublimitude do conhecimento de Jesus. Meus irmãos, versículo 6 diz assim: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Quando temos a visão de Deus, temos a visão de quem somos, e isto nos faz nos prostrar diante do Senhor. Terceira questão
nós precisamos reconhecer quem nós somos diante de Deus. A nossa finitude diante da infinitude de Deus. Por isso eu me abomino. Devemos nos abominar e nos arrepender no pó e na cinza. Tem muita gente que se acha o tal, se acha demais. Eu prefiro orar, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu não sou nada. Eu sou pó, eu sou cinza. Eu gosto muito mais quando Paulo diz, olha, fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal pecador dessa terra. Na história da humanidade, eu sou o principal pecador. E quanto mais eu me considero o principal dos pecadores, mais eu necessito de Deus, da misericórdia de Deus. Mas tem muita gente se achando autossuficiente. Eu já tenho 40 anos de crente, eu já tenho 50 anos de crente, eu já tenho 200 anos de crente e se apega a uma convicção de estar seguro por conta de quantas vezes ele já foi à igreja. Devemos sempre reconhecer, eu me abomino, eu me arrependo no pó e na cinza. Por quê? Porque eu só conheço a Deus muitas vezes de ouvir falar e não tenho experiência pessoal com Ele. Meus irmãos, nível de conhecimento de Deus você tem tido? É um nível de ouvir falar ou é um nível pessoal? Deus então repreende os amigos de Jó. Olha o que é que acontece. Versículo 7. Depois que o Senhor falou essas coisas a Jó, o Senhor disse a Elifaz, o temanita, a minha ira se acendeu contra você e contra os seus 2 amigos, porque vocês não falaram ao meu respeito, que é reto, como meu servo Jó falou. Então, como se não bastasse perder os bens, perder os filhos, perder a saúde, ele ainda tinha amigos, vamos colocar entre aspas, amigos que estavam falando não o que era reto. Olha, vocês não falaram sobre Deus, a meu respeito, o que era reto, como Jó, como meu servo Jó. Mas eu vou compartilhar as consequências do que aconteceu com Jó amanhã. Mas hoje nós vamos ficar nessa questão. Como está o seu nível de conhecimento? Se você quiser descobrir o que acontece quando alguém conhece a Deus pessoalmente, amanhã compartilhar um pouco. Mas você tem conhecido a Deus pessoalmente ou só de ouvir falar? Num dos cultos aqui eu compartilhei a mensagem, dizia assim, eu falei na mensagem, olha, tem gente que tem experiência com a igreja, tem experiência com o pastor, é a mais importante de todas as experiências. Como está a sua experiência? Você já foi regenerado? Já nasceu de novo? Você conhece a Deus pessoalmente? E Ele nos conceda graça. Nível de conhecimento. Orar. Deus, de nada adianta a gente conhecer apenas o. De nada adianta estarmos no ambiente da igreja e não termos uma experiência pessoal com o Senhor. Mas nessa manhã, fomos desafiados pela vida de Jó. Primeiramente, a reconhecer a tua soberania. Sermos homens e mulheres tementes ao Senhor. Depois, estarmos dispostos a te conhecer, ainda que enfrentemos dificuldades tais como a de Jó. Em terceiro lugar, queremos reconhecer nossa o quanto o Senhor é grande, o Senhor é poderoso. Nós nos abominamos, nós somos vermes, nós somos pó da terra, mas o Senhor é excelso. E assim possamos experimentar mais e mais a glória e o conhecimento do Senhor. Nossa oração. Meus amados irmãos, eu não sei se você compartilhou aí o seu pedido de oração, mas se você não compartilhou, tem aí um tempinho para você compartilhar. Eu quero dar a resposta da nossa enquete de hoje, né? A pergunta da nossa enquete de hoje, a pergunta é: quem era rei e sacerdote ao mesmo tempo? Nabucodonosor, Davi, Salomão, Melquisedeque? Você colocou sua resposta? Você colocou? Como nossa curiosidade bíblica de hoje, a resposta certa é Melquisedeque. Ele era rei e sacerdote ao mesmo tempo. É uma
pessoa que aparece no livro de Gênesis. É ali que acontece exatamente, olha que coincidência, né? Eu escolhi um texto que falava sobre... Escolhi o texto, não, eu segui a mesma lógica. O último foi Provérbios 3, 8, e hoje Provérbios 3, 9 e 10, que fala sobre honrar a Deus com os nossos bens. E aí, quem escolheu a enquete foi o Gustavo, não fui eu, não. Mas eu falei, quando estava comentando em Provérbios, que Abraão deu dízimo, não existia nem a Bíblia. E Abraão deu dízimo exatamente para a resposta de hoje, que é Melquisedeque, rei de Salém, Melquisedeque. E Gustavo vai e escolhe a enquete, que é a resposta exatamente qual? Melquisedeque. Melquisedeque, né? Então, honre a Deus com seus bens. Você vai ter, isso faz parte de um princípio para a sabedoria bíblica, para a sabedoria da palavra de Deus ao seu coração. A resposta está em Gênesis capítulo 14, versículo 18. Mas você colocou o seu pedido de oração. Eu quero dar um bom dia aí também para o Renan, né, que pede oração para a sua família, a gente vai orar. O Marcelo Cruz, deixa eu ver se chegou mais alguém aqui no nosso comentário. A irmã Norma, que bênção do Senhor. Irmã Norma, um forte abraço aí, ela que está nos acompanhando também do nosso Facebook, né? Essa semana ela completa mais um dia de vida e amanhã tem gente fazendo aniversário. Vamos orar amanhã também. Mas vamos buscar o Senhor e orar através dos pedidos que foram colocados diante de os olhos. Mais um instante a gente já vai orar. Pai, eu quero te agradecer por esse momento, por conseguirmos, ó Deus, em meio a algumas adversidades que nós enfrentamos, conseguimos colocar no ar esse despertar com Deus. O Senhor sabe por que nós enfrentamos as dificuldades e por que também precisávamos passar por isso para que vidas fossem alcançadas. Quero colocar diante do Senhor a vida da Heloísa Helena, que continua clamando pela vida do José Américo, e corre o risco de amputar sua segunda perna. Pedimos a Deus a tua intervenção sobre a vida dele. Pai, vai ao encontro dele. Cura, Senhor, a sua enfermidade. Preserva a sua vida e que ele possa, acima de tudo, ter conhecimento do Senhor. Toma conta da Carla Barroso, que pede oração pela sua família e por seu irmão Fábio. Abençoa, Deus, a Carla, que ela possa ser abençoada com a tua presença, com o toque do Senhor sobre a sua família. Queremos agradecer também, ó Deus, ao Senhor, como a Marli agradece, por ter abençoado a obra na sua filha e por toda a família e amigos, ó Deus, da Marli, que o Senhor possa derramar sua graça também. Queremos também colocar a vida da Estelita em tuas mãos, que agradece ao Senhor pela sua irmã Esté, que já está de alta, graças a Deus pela cirurgia que ela fez ontem. O Senhor a guardou, o Senhor a protegeu. Nós agradecemos em nome de Jesus. Oramos também pela Esté Lorena, que pede pela saúde do seu irmão João, que acordou com febre, que ele possa também ter essa sua saúde restabelecida pelo poder do teu Espírito. Colocamos a vida da irmã Eliane Carvalho em tuas mãos, que pede oração pela saúde do seu esposo, filhos, netos e familiares. Derrama a tua graça sobre a sua família, a saúde, Senhor, sobre essa família e também pela venda da sua casa no Rio de Janeiro. Colocamos também a vida da irmã Iacia em tuas mãos. Clamamos pela venda da casa, ó Deus, no Rio de Janeiro, também pela possibilidade que surgiu, que o Senhor possa intervir para que a nossa querida irmã também tenha a bênção de poder comprar uma casa aqui na nossa cidade. Toma conta da Kátia e pede oração pela sua família, oração pela vida da Luziana e também do sócio, ó Deus, deles, o Douglas e a Elisa. Que eu possa intervir, ó Deus, na vida da Kátia e de toda a sua família. Pede também, ó Deus, pelo aniversário, agradece pelo aniversário da PIB em Cruzeiro, que completa 56 anos. Que o Senhor possa abençoar esta igreja, avivar esta igreja, ó Deus, despertar mais ainda o desafio da obra de salvação naquela cidade, Pai. Colocamos a vida do Josafá, que pede a oração pela sua esposa, a Alessandra, que Deus dê muita força espiritual. Ó Deus, abençoa o Josafá e toda a sua família. Oramos também pela vida do Renan, que pede oração pela sua família. Que o Senhor possa intervir na vida dele, na vida de sua família, abençoando cada vez mais com a tua presença. A Duda pede oração pela sua família, principalmente pela sua avó, pela sua mãe. Agradecemos a Deus pela cirurgia da irmã Eula também, que foi abençoada. O Samuel pede oração pela sua vida.
Nós oramos, ó Deus, abençoa o Samuel, em nome de Jesus, que ele possa, ó Deus, ter a graça do Senhor no seu viver a cada dia e conhecer mais o Senhor, sua experiência pessoal contigo, Pai. Abençoa, Deus, a nossa igreja, abençoa, Deus, os nossos irmãos, uma cada profissional da área de saúde da nossa igreja. Cura, Senhor, a nossa cidade, o nosso estado, a nossa nação, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, muito obrigado pela sua presença, que Deus te abençoe e dê um ótimo dia na presença do Senhor. E amanhã, se Deus quiser, estaremos juntos para mais um Despertar. Forte abraço, em nome de Jesus.